Olá, traz a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Ezequiel 3, versículo 16. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Ezequiel, que quer dizer Deus fortalece, foi chamado para levar a palavra de Deus ao seu povo. Ezequiel recebeu o Espírito Santo de Deus para profetizar ao ímpio. O Senhor deu uma advertência a ele, como se dá uma advertência hoje, nos tempos de hoje, para você que está dentro da igreja. Não só pastor, como diácono, como obreiro, como responsável os adolescentes, que se você não pregar a salvação, se você não pregar contra o pecado, se você não avisar aos ímpios e àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, o Senhor irá cobrar o sangue daquele pecador de você. Mas se você for um pastor fiel à palavra de Deus, você for um homem ou mulher de Deus, tendo responsabilidade na igreja ou não, mas você pregar a verdade, o caminho e a vida, aquela pessoa ímpia, ela pode morrer nos seus pecados, mas o Senhor não irá cobrar de você, porque você deixou de avisar. Eu sempre digo a vocês, meus irmãos, meus queridos ouvintes, e vocês, pessoas maravilhosas que seguem esse canal, que nós temos que ter uma obediência a Deus, não agradar o homem, mas agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus, irmãos, porque no final, todos nós, branco, preto, rico, pobre, gordo, magro, todos nós iremos se apresentar a Deus. Todos nós iremos responder pelos nossos atos, seja secretos ou não, seja abertos ou não. Nós iremos responder pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pela nossa covardia ou pela nossa bravura, pela nossa boa vontade, pela obra de Deus e pela nossa negligência na obra de Deus. Iremos responder por tudo. Todos iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Então é necessário sempre ler a palavra de Deus, olhar como os heróis da Bíblia acertaram e erraram. Você vê que em Juízes sempre houve alguém que o Senhor colocava, e muitos deles fracassaram com a obra do Senhor. Hoje nós vemos grandes pastores que arrastam multidões, perderam o rumo, perderam o foco, que é ganhar almas, se voltar ao dinheiro, à ganância. Hoje há igrejas que repreendem, expulsam pastores que pregam a verdade, porque pode afastar o membro. Esses pastores querem que os membros vivam no pecado, mas dizendo que é evangélico. No final, Deus irá cobrar desses malignos, dessas aves de rapina, dessas raças de víboras que estão aí tosquiando a lã das ovelhas perdidas. Em vez de pregar que Jesus está voltando,
E Ele irá só levar aqueles que professam o amor a Ele. Porque aquele que não vem ao Filho não irá ao Pai. Eles ficam enganando, inventando fábulas de campanhas. Campanhas que você passa embaixo do umbral, passa numa fogueira santa, passa em lençóis. Campanhas de portas abertas, campanhas de carta para Deus, tudo balela. As coisas de Deus têm que ser sincera, tem que ser firme, tem que ser objetiva. As coisas de Deus têm que ser falada como foi sempre. É sim ou não? Que você venha se arrepender dos seus pecados, senão você não encontrará a Deus. Se você não viver em verdade e espírito, se você não viver voltado a Deus, se você não colocar tudo aquilo que Deus te deu até hoje em favor da sua obra. Eu não digo dar tudo, mas se você tem um carro, você ajudar um enfermo. Se você tem bens materiais, você dê alimento, você dê roupa. Se você tem amor, dê amor, porque gentileza gera gentileza. E Deus se agrada quando você ajuda o seu próximo. O seu próximo não é quem está dentro da sua casa. O seu próximo é aquele que Jesus disse, aquele que teve fome, aquele que teve sede, aquele que precisa de uma visita no hospital, aquele que precisa de uma palavra dentro de uma penitenciária. Esse é o seu próximo. É aquela pessoa, aquele seu amigo desempregado, aquele seu vizinho aí na sua rua desempregado. O povo sempre foi perdido, foram ovelhas desgarradas. Começando em Moisés, quando Moisés ficou 40 dias para ouvir o Senhor, o povo desesperado fizeram um bezerro de ouro. E hoje está aí, ó, cheio de bezerros de ouro, está cheio de Saúls aí. Presta atenção, o sangue daquele que tem que ser salvo pode estar na sua mão. Sabe por quê? Porque Jesus está no meio de nós, dentro do nosso coração e lá do céu vendo as suas atitudes. Deus te abençoe.